nós o abençoamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quanto mais rápido os presentes chegar, mais rápido o Mateus vai casar. Amém, Mateus? Oi, já? Que isso, o homem é aceleradíssimo, oi. Glória a Deus. Irmãos, vou trazer uma breve meditação, porque o nosso culto hoje está sendo um culto mais ainda especial, né? Com alguns eventos. Daqui a pouco a gente tem o batismo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus é o que nos traz a direção. Amém? 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 Glória a Deus. Nós temos pregado e vivido e recebido de Deus uma palavra para esta igreja desde o início deste ano, que é aprofundamento. Ou seja, aprofundarmos nas coisas de Deus. E nesta noite não será diferente, dentro do que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. E eu quero fazer duas perguntas aqui, para ser a base da mensagem desta noite, perguntando para você, o que você tem feito para aprofundar em Deus, ou nas coisas de Deus? Qual está sendo a sua atitude, a sua parte que lhe cabe fazer? E a segunda é o seguinte: quais têm sido suas experiências neste tempo de aprofundamento? O que você tem vivido? O que você tem experimentado? O que você tem recebido de Deus? Se eu te der uma oportunidade para você vir aqui nesse altar, pegar esse microfone e testemunhar das experiências, daquilo que você tem vivido diante, de Deus, dentro desta palavra que Deus liberou sobre nós, de aprofundamento. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, você pode pôr aqui na tela, por favor, na NVI, na versão NVI, diz o seguinte: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 8, versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse é um dos versículos, em especial esse versículo 11, pode deixar ele aqui na tela, que eu me lembro muito desse versículo na minha caminhada. Por ser pai, naturalmente, tenho 2 filhos, Daniel e Davi, e por ser pai, qualquer coisa que acontece no percurso da minha vida, e que eu preciso de falar com Deus, ou de colocar nas mãos de Deus, algum tipo de situação, algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, de lamentação, os intempéries da vida que vêm sobre todos nós. Eu me lembro muito desse versículo, porque, como eu disse, naturalmente, porque eu sou pai, e eu acho que os pais, também podem confirmar esse testemunho que eu estou dando, porque às vezes parece que Deus, ele perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós temos algum sentimento que parece que Deus, ele não está se importando conosco naquele momento. Às vezes a gente tem algum sentimento que parece que Deus, ele se esqueceu até mesmo de nós. Quem teve esse sentimento já, levante sua mão. Acontece comigo de vez em quando. Quando a coisa não está andando conforme eu quero. Quando a coisa não está da forma que eu desejo. Quando eu quero algo e não está acontecendo. Eu costumo pensar assim. Eu costumo falar assim: Senhor,
parece que o Senhor não está entendendo. Eu falo isso com Deus. Eu não sei se você tem essa liberdade para falar isso com Deus. E às vezes na minha conversa com Deus eu falo assim, Senhor, o Senhor não está entendendo, deixa eu falar com o Senhor um negócio. Faz, porque vai ser assim e vai ser assado. É claro que passa poucos minutos eu falo, Senhor, que bobagem que eu estou falando com o Senhor. Até parece que Deus está lá do céu falando assim, poxa, falando com os anjos dele, né? Eu não pensei nisso que o Rominho está falando. Que coisa, hein? Olha para você ver. O que você acha? O que você acha disso? Olha o que o Rominho falou lá. Então quer dizer que se eu fizer, vai ser assim, vai ser essa. Esse Rominho tinha que estar no meu lugar. Misericórdia, né? Verme que nós somos. Mas esse é o sentimento que nós temos de vez em quando. Principalmente quando bate à nossa porta algum tipo de sofrimento que traz sobre nós uma grande tempestade. Aí você começa a tentar criar caminhos para que Deus possa resolver aquelas situações. E isso é uma imaturidade da nossa parte. Isso significa que nós não estamos tão mergulhados conforme deveríamos. Isso nos mostra que o nosso testemunho está ainda muito longe de ser o testemunho de Jesus Cristo, ou que Jesus deixou para nós. E eu estou aqui nesse altar confessando que acontece comigo, talvez não aconteça com você. E pela ação do Espírito Santo e do conhecimento da palavra, como eu disse aqui no início, eu venho direto para esse versículo bíblico. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas que lhe pedirem. E aí eu venho para esse versículo e falo com Deus, Senhor, eu me conheço, eu sou mau. Não é aquela maldade, pô, Rominho é mau, não. Mas faz alguma coisa que me contraria. Faz alguma coisa que te contraria. Eu estou olhando para um camarada aqui, que de vez em quando eu jogo tênis com ele. Tem um ditado, né? Quer ver um crente, põe ele jogando bola. Esse, põe ele jogando tênis. A bolinha foi fora, e ele faz questão de ir lá ver se foi de verdade fora. Mas não é porque ele tem a dúvida, é para ele tentar desestruturar o cara que ganha dele direto. Brincadeiras à parte. Mas, gente, quem é pai aí está entendendo o que eu estou falando. Você tem coragem de dar uma pedra ao seu filho se ele te pedir pão? Você tem coragem de dar a ele qualquer coisa diferente que possa feri-lo, que possa prejudicá-lo? E é essa comparação que Deus faz conosco, dizendo o seguinte, Jairo, eu te conheço. Você não é brincadeira. Agora, você que é assim, não vai fazer nada mal contra o seu filho? Imagina eu. Imagina Deus para conosco, nessa situação de Deus Pai, aquele que não existe prova maior que uma pessoa pode fazer, e eu digo pessoa no bom sentido, da grandeza de Deus, não existe prova maior do que dar a própria vida. Porque eu te confesso uma coisa, se o Daniel ou o Davi, ou minha esposa, alguém da minha família precisar de um rim meu para sobreviver, eu falo com o doutor assim, pode tirar os dois, mas tranquilo. Mas não penso duas vezes, irmãos. Mas tem gente que se precisar de um rim,
eu falo assim, eu vou orar por ele, Deus vai operar um milagre. Estou brincando não. Você doa seu rim para todo mundo? Você doa seu coração para todo mundo? Se a gente passar uma lista aqui agora e falar, gente, tem um pessoal ali no caso, um menino, e ele está precisando viver, a vida dele depende de um coração. Quem vai levantar agora aqui e dar o coração para ele sem conhecê-lo? Te falar a verdade, eu vou orar por ele, mas não dou não, gente. Dou não. E eu estou falando uma coisa que todos vocês falariam aqui, talvez tenha um ou outro aqui que fala, não, eu estou indo lá agora. Eu vou pensar na minha esposa, eu vou pensar no Daniel, eu vou pensar no Davi, eu vou pensar que eu tenho que cuidar deles. Eu estou te falando que não existe prova maior nessa terra e na história da humanidade do que o que Deus fez por nós. Eu estou falando de dar o meu coração, algum órgão meu. Agora, se falar que tem que dar o do Daniel e do Davi, fala sério, Patrícia. Eis que te digo, pegue o Murilo, sacrifica ele agora e tal. Então eu quero comparar aqui as questões da palavra de Deus para a nossa vida hoje. E para a gente trazer uma meditação que de fato a gente tem que crescer muito e mergulhar muito na presença de Deus para a gente ser de fato o que Deus chama para a gente ser. Eu estou falando que a gente tem que mergulhar muito, mas muito, mas muito, para a gente entender o que é de fato viver inteiramente para Deus. Tem uma música que nós cantamos, eu acho ela maravilhosa, e ela diz o seguinte, por ele que eu estou gastando a minha vida, não é? É ou não é? Quando eu canto isso, eu fico me perguntando se eu estou gastando a minha vida por ele. Mas é gastando mesmo. Tem hora que eu canto até assim, confessar aqui, né? Nossa vida é muito aberta aqui. Por ele que eu quero gastar a minha vida. Eu quero. Porque assim, eu entendo que eu posso fazer muito mais para Deus ainda. Eu entendo que eu devo fazer muito mais para Deus ainda. Eu entendo que eu estou ainda precisando de mergulhar muito mais, de me aprofundar muito mais para Deus ainda. Por quê? Porque eu tenho esta consciência. Mas eu não trago uma... Opa, até a luz acendeu. Eu não trago uma mensagem aqui para te colocar com um sentimento de que você não está valendo nada. Que você não faz nada. Senão eu mesmo estaria falando, Rominho, mas você não faz nada. Claro que eu faço. Claro que você faz. Senão você nem estaria aqui essa noite. Você não estaria nem aqui. O fato de você estar nessa casa hoje é porque você está querendo mergulhar. O convite que você recebeu hoje de vir a esse culto é porque de fato o Espírito Santo está conseguindo falar no seu coração. Isso é um processo que nós vamos caminhar dia após dia, tendo as nossas experiências para que possamos de fato mergulhar e vivermos imersos nas águas do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí o Senhor fala, né, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus, Ele responde, irmãos, quem o busca com fé e sinceridade. Deus, Ele responde. Nós estamos debaixo de uma palavra que tem, de fato, nos confrontado para crescermos na presença do Senhor. Hoje eu acordei cedinho, 6:30 da manhã, aí quando eu saio, eu vejo uma cena, né, que sempre me alegra muito, a minha esposa lá na sala, ajoelhada orando, 6:30 da manhã.
Aí deu vontade de perguntar assim, está acontecendo alguma coisa? O que aconteceu? Mas não, é a vida dela diária, de querer mergulhar mais ainda na presença do Senhor. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho uma esposa que ora tanto que ela deixa muito crédito para mim. Eu acabo ficando positivo junto com ela, porque nós somos uma só carne, Mateus. Quando você casar, você vai entender isso. Aí de vez em quando eu falo, glória a Deus, eu tenho que orar muito, mas eu acho que eu tenho muito crédito, que a minha esposa ora demais. A nossa conta é a mesma. Está lá no céu, lá a nossa conta. 027, 769, como é que é? Então nós temos essa experiência na minha casa. E lembra a primeira pergunta que eu te fiz? O que você tem feito para aprofundar? Acabei de dar um exemplo agora da minha esposa, que hoje, 6:30 da manhã, estava na sala, ajoelhada e orando. Eu tenho certeza que você deseja mais de Deus, assim como eu. Eu tenho certeza que você quer buscar mais a Deus, assim como eu. Eu tenho certeza que você também se sente incomodado, assim como eu, quando vem uma palavra que nos confronta e que fala conosco assim, você precisa de buscar mais a Deus. Você precisa de conhecer mais a Deus. Eu preciso de um testemunho diário na minha vida. Eu falo sempre comigo mesmo, quando eu acordo, irmãos, quando eu saio da minha casa, eu falo, Senhor, eu quero um testemunho hoje. Eu tenho costume de falar isso com Deus, Marcos. Senhor, eu não quero contar só os testemunhos de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás. Eu quero um testemunho hoje na minha vida, Deus. E eu fico, às vezes eu ouço o Espírito Santo falando comigo assim, então fique atento, porque eu vou te dar um milagre. Eu vou te mostrar algo. Eu vou te dar uma experiência. Irmãos, e a experiência às vezes está do nosso lado, está no nosso trabalho, está na escola. Quantas pessoas estão precisando de um milagre e Deus está querendo usar você para que você seja esse instrumento de milagre na vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. O que você tem feito então? É muito difícil, pastor Rominho. Quem falou que é fácil? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Eu vi uns irmãos aqui hoje, da Bleia, à direita aqui, e eu me lembro quando eu era criança, Bleia é Assembleia de Deus, a gente fala com muito carinho assim, né? Eu me lembro quando eu era criança, lá na Assembleia de Deus, na rua Princesa Isabel, pequenininho, eu ia com um tio meu que participava da Assembleia, e lá tinha uma pintura, né, que tinha um caminho largo, e um monte de gente nesse caminho, um caminho estreito, pequenininho assim, estreitinho. E é esse o caminho que nós precisamos andar por ele. É difícil? É, mas espera aí, nós temos um Deus Todo-Poderoso conosco. Eu me lembro uma vez que a pastora Patrícia pegou assim, sabe por que o caminho é estreito? Porque não cabe o seu pecado, não cabe isso. Ela foi detalhando os pecados, eu lembro muito dessa mensagem dela. Irmãos, quem disse que seria fácil? Mas Jesus disse o seguinte, tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se Ele está em você, você já é mais que vencedor. Amém? Você já venceu. Só falta você tomar posse dessas bênçãos de Deus na sua vida. Eu me lembro quando o Rodrigo e a esposa dele estavam para ter o neném, foi num domingo. Cadê o Rodrigo? Dá um tchau, Rodrigo. Rodrigo. Zulu! Eu me lembro que foi no domingo, eu acho que nasceu na madrugada de domingo para segunda. Eu sei que eu estava no culto aqui, o pastor Alain falou do assunto. E eu aquela ansiedade, e a igreja orando. E eu mandei uma mensagem para ele, e aí filho, nasceu? Ainda não tinha nascido, né? Aí a Cristiana me chamou a atenção, para de mexer no celular. Eu falei, eu estou sendo usado por Deus, calma. Estou intercedendo. Lembra disso, meu bem? Às vezes eu mexo aqui, gente, mas é trabalhando para Deus. E eu lembro que quanto essa igreja orou por essa família. E como de fato foi falado aqui, um verdadeiro milagre. Milagre, irmãos. E milagre não se explica, milagre se vive. E nós vivemos hoje um milagre aqui nessa igreja, que é o filho do Rodrigo, do Zulu. Milagre de Deus. Quantos milagres nós podemos contar que aconteceu conosco essa semana, ou nós vimos acontecer através de nós? A Bíblia diz no livro de Mateus,
capítulo 7, versículo 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Tem promessas de Deus infinitas para a nossa vida, que Deus ele fala e ele cumpre a palavra dele, fala conosco, pode pedir que eu vou abrir, pode falar que eu vou ouvir, pode falar que eu vou responder. Essa é a palavra de Deus, que é viva. E o que você tem pedido a Deus? Você tem pedido algo a Deus para glorificá-lo? Para que ele seja glorificado através da sua vida? A Bíblia diz sobre essa questão de pedir. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. Irmãos, nós precisamos entender, e eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás: o que não for pecado está valendo. Então nós precisamos separar, quer dizer, não tem como separar o espiritual do natural, mas tem coisas que eu vou pedir a Deus, que é para mim esbanjar, não vai glorificar Ele, e Ele não tem compromisso com isso. Eu falo com muitas pessoas o seguinte: irmãos, a Bíblia diz que é Deus quem dá riqueza ao homem, amém? Vamos falar do lado financeiro. Quantas pessoas, irmãos, são muito mais ricas do que eu e do que você? Talvez eu nunca vou andar numa Ferrari, e não é sobre isso, é sobre eu viver o que Deus tem para a minha vida. Senhor, me dá uma Ferrari. Senhor, me dá uma Ferrari. Senhor, me dá uma Ferrari. É aquele irmão: Senhor, me dá um sítio. Oh Deus, eu sonho tanto com um sítio. Senhor, esse sítio vai glorificar o Senhor. Eu vou pôr uma placa lá: sítio do Senhor Jesus. Senhor, eu vou convidar os irmãos. Senhor, eu vou fazer feijoada no sábado, galinhada no domingo, chamar os pastores, chamar minha célula. Senhor, eu quero um sítio, Deus, para glorificar o Senhor. E o Deus Todo-Poderoso libera, permite que o abençoado compre um sítio. Você vai para sítio segunda-feira? Você vai para sítio terça? A não ser que você é aposentado, ou não trabalha, ou é sem vergonha mesmo, não gosta de fazer nada na vida. Segunda a sexta, naturalmente, o ser humano normal, ele trabalha. Se tem um sítio, vai querer curtir o sítio que dia? Sábado e domingo. E aí, sábado e domingo, o abençoado fica no sítio. Ele perde o culto de jovens, ele perde a escola de casais, ele perde o culto de domingo, e segunda-feira, 5 horas da manhã, ele fala com a esposa assim: querida, levanta, acorda os meninos, porque nós temos que trabalhar. Esquece, larga a obra de Deus, larga a igreja. Ou seja, a bênção virou uma maldição na vida dessa pessoa. Tem muita bênção, entre aspas, que vira uma maldição na vida da pessoa. O que nós temos é para serviço do rei, pelo menos deve ser. Tudo que Deus permite aos servos dele é para que nós possamos servi-lo como testemunho de bênção. Não tem problema você ter um sítio. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Porque senão você vai falar assim: eu não volto nessa igreja mais porque eu quero um sítio e Deus vai me dar um sítio. Deus vai te dar um sítio, amém? Quem quer um sítio aí? Amém? Meu telefone é 988895780, sou corretor de imóveis, pode me procurar. Anota aí o WhatsApp. Vou te vender, mas não é questão de ter o sítio ou não ter, é questão de ser, é questão de estar aprofundado, é questão de você falar assim: não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o que? As outras coisas, ou seja, todas as coisas serão acrescentadas. Vai acrescentar na tua vida tudo que você deseja, se você estiver sempre com o reino de Deus na sua frente. E tem gente que quer andar na frente
e o reino de Deus fica para segundo plano. Eu já vi pessoas falarem assim: Rominho, ora por mim, porque eu preciso que Deus me abra outra porta, porque essa porta está me atrapalhando a servir a Cristo. E é lindo quando a gente ouve isso. E eu fico maravilhado. E imagina Deus com uma frase dessa, uma fala dessa. Alguém que fala: Senhor, me tira desse lugar, porque isso aqui está me atrapalhando a servir ao Senhor. A palavra de Deus deixa bem claro isso. Pedi e dar-se-vos-á. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Irmãos, essa busca de Deus, a gente que tem mais tempo de caminhada, a gente vê muito. Quantas pessoas chegam arrebentadas, literalmente, em todos os sentidos, dentro da igreja. Chegam verdadeiros zumbi, e se entregam, e oram, e buscam, e pedem ajuda, e a igreja mobiliza, a igreja ora, a igreja ajuda, a igreja faz casa. Essa igreja, glórias a Deus, a igreja é uma igreja viva, não somente debaixo aqui desse teto, mas lá fora principalmente. Mas quantas pessoas, quando são restauradas, esquecem de Deus? Ou seja, de fato não buscaram de todo o coração, mas buscaram para resolver os seus próprios problemas. Como aqueles dois ladrões na cruz, uma à direita e outra à esquerda. Um estava reconhecendo que Jesus era de fato o Senhor e Salvador. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ou seja, ele quis falar: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é o Salvador. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor está morrendo nessa cruz injustamente. O Senhor está levando sobre o Senhor os meus pecados, e eu sou o pecador, eu sou um marginal, e eu reconheço isso. Senhor, lembra de mim. E o que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro ladrão disse: o quê? Ele sabia que de fato era Jesus, mas ele queria resolver o problema da vida dele. Ele disse: Senhor, salva você mesmo e a nós também. Ou seja, ele não estava buscando de todo o coração. Tem um lugar que eu adoro levar a mensagem. Adoro. É em velório. Na boa. Velório está todo mundo quebrantado. Coração assim, despedaçado. E eu vejo uma forte oportunidade do Espírito Santo conseguir atingir aqueles corações. Porque a Bíblia diz o seguinte: é melhor você ir à casa onde há luto do que uma casa onde tem festa, porque ali você vê o fim de todos os homens. E na verdade eu creio que quando a gente está ali perto de uma pessoa sendo velada, a gente de fato, a gente medita o que a gente tem feito da nossa vida. E se hoje for o nosso dia? E se for eu que estivesse ali naquele lugar, naquele caixão? Eu sei que a minha esposa ia sofrer demais. Eu não sei se ela conseguiria viver. Mas ela é forte. No terceiro dia ela ia pegar a bicicleta e andar de bike. Virou ciclista agora. Mas não vou brincar muito com ela não, que o pessoal está me perturbando. Eu vou ser mais sério nesta amada igreja. Irmãos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando o pastor Elan for dirigido, e na verdade é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e levantar qualquer tipo de campanha aqui, campanha de um jejum, de oração, busca a Deus pelo que Ele é. Você nem precisa, irmãos, de colocar diante de Deus o que você precisa não, porque quando você busca pelo que Ele é, deixa eu te falar, Ele já sabe de todas as coisas que você precisa, Flávio. E Ele é um Deus que fala assim: ah, meu garoto. Como é que chamava um programa de comédia que falava: meu papai, meu garoto? Como é que é os mais, hein? Vividos aí, Rony? Meu papai, hein? Era um desenho, né?
Gente, Deus, Ele conhece o teu coração, conhece a sua necessidade, sabe o que você precisa. Busca Ele de todo o coração. Eu estou te falando agora como pai. O Davi ontem mandou uma mensagem para mim: papai, tem muito tempo que eu não peço uma comidinha japonesa. O que eu falei para ele? Filhão, mete o cartão aí, manda bala, come essa comida. Agora, se ele chega, Pai do céu e da terra, eis que o Senhor conhece o meu coração, sabe o tanto que eu tenho te buscado. Aleluia. Aqueles 10 leprosos que chegaram perto de Jesus, sabiam que Jesus podia curá-los, Jesus podia operar um milagre, Jesus podia fazer. Os 10 foram curados. Quantos voltaram? 1. Os 9 mergulharam? Não. Aquele 1, ele mergulhou. Sabe por que ele mergulhou? Porque Jesus falou com ele o seguinte, falou assim: peraí, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Os 9 receberam a cura que o homem poderia ver. Aquele que voltou recebeu algo que só Deus podia ver. Porque Jesus falou com ele assim, ele já estava curado. Jesus falou: a tua fé te salvou. Os outros queriam cura física, esse queria a cura espiritual, do seu coração. Ele entendeu o seguinte: Senhor, ainda que o Senhor não me curasse, eu estou entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o meu Salvador, e ainda que eu viva como um leproso nesta terra durante pouco tempo, eu vou morar com o Senhor por toda a eternidade. E é isso que Deus tem para nós. É o que diz o Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a minha vontade, Senhor, porque você sabe que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Joguei na planilha aqui, Senhor. Olha só, hoje, como que o Senhor está entendendo agora, como é que é o negócio? Não, Pai nosso que estás no céu, seja feito o quê? A tua vontade. Você precisa entender isso. Deus tem essa vontade para mim. Aparentemente é bom. Chegar no helicóptero aí, o que é isso? Aparentemente é bom, não tem nada a ver. Mas Deus tem isso para você? É a vontade de Deus? É boa? É perfeita? É agradável? Irmãos, buscar a vontade de Deus é de fato você viver com a plenitude que Deus deseja que você viva. Quem está entendendo, diga amém. É viver a vontade do Senhor. Você pode abrir mão de tudo, mas não abra mão da vontade de Deus na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje nós fomos almoçar lá na casa da Paula. Que almoço! Pena que o Mateus não pode noivar de novo, mas se o noivado já foi assim hoje, imagina o casamento. Irmãos, os porquinhos lá estão passando aperto, os cabritos estão pulando até a seca, está todo mundo com medo de morrer, porque o trem lá já está exagerado. Tinha doce, meu Deus, de mamão, abacaxi cristalizado. Qual é aquele que você comeu muito, meu bem? Doce de amendoim. Aí eu quero testemunhar, irmãos, porque a gente conhece bem o Mateus aqui. E de fato, né, ele é um camarada que tem defeito, claro, mas que busca muito a Deus. E aí Deus trouxe à existência aquilo que não existia no nosso meio. Outra glória! Segura! Deus, Ele capricha com você, meu irmão, Ele traz aonde não existe. É ou não é? Dá um abraço nela. Tá bom, chega. Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que pensamos e do que imaginamos, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, gente. Está entendendo?
Ele continua operando milagres, e continua operando maravilhas, e nós precisamos estar mergulhados de fato. Quanto mais buscarmos, mais Ele se deixa ser encontrado, a Bíblia diz isso. Olha que coisa tremenda, Ele se deixa. Quais têm sido suas experiências nesse tempo de aprofundamento? Não, pastor, eu posso contar agora. Amém. Conte, fale, testemunhe. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui agora profeticamente, que Deus tem muito mais para você, Mateus. Deus tem muito mais para você. Está perdendo a oportunidade de dizer amém. Deus tem muito mais para você ainda. Porque quem busca aprofundar em Deus, naturalmente tem experiências com Ele. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E a prosperidade, você não pode entender como vida somente financeira, porque tem muita gente que tem as suas finanças todas em muita quantidade, mas não são prósperas, porque são insatisfeitas, porque não contentam com o que têm, e quanto mais têm, mais querem. E tem muita gente que não tem uma situação financeira boa, mas que são contentes com Cristo, que sabem o que Deus pode fazer, e como Deus tem operado, e como Deus tem cuidado, e como Deus tem provido, não tem faltado nada. A prosperidade é nós sabermos que nós podemos viver, crendo que tem um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É aquele Deus que falou o seguinte: o pão nosso de cada dia virá todos os dias pela manhã, e as suas misericórdias se renovam em nossa vida. Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Como está o seu coração? Como está o teu coração hoje? Qual é o teu sentimento? Qual é o seu desejo? Nesse momento, a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele conhece. Então, eu não quero conhecer o seu coração. Eu não tenho poder para conhecer o seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: se existe um coração aqui desejoso em aprofundar nas coisas de Deus, Deus está muito mais desejoso em fazer grandes coisas nessa vida. Amém? Deus está muito mais desejoso em fazer na sua vida. Eu quero pedir os irmãos que vão batizar, que possam trocar de roupa e ficar posicionado aqui de uma vez. Amém? São muitas as experiências e promessas de Deus para os que o buscam. Irmãos, tem um louvor que diz o seguinte: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. Aquelas mãos que desejam abençoar, desejam prosperar, desejam curar, desejam liberar as bênçãos que você precisa, desejam fazer com que você tenha mais comunhão com Ele. Essas são as mãos de Deus sobre a sua vida nessa noite e todos os dias. Quero chamar também aqui o Ministério de Louvor para estar comigo aqui. Todas as vezes que alguém se move na direção de Deus, Ele se manifesta. Preste atenção nisso. Repita comigo: todas as vezes
que alguém se move na direção de Deus, ele se manifesta. Amém? Preste atenção aqui. Imagina o seu filho, ou você que não é pai, imagina uma criança correndo ao encontro do seu pai. Naturalmente aquele pai faz o quê? Ele se abaixa para pegar aquele filho. Todas as vezes que uma pessoa se move na direção de Deus, ele está pronto para receber essa pessoa. Certa vez Jesus estava andando e uma multidão o seguia, e as pessoas sempre o apertavam, porque existia uma multidão que andava junto a ele e os seus discípulos. E já andou no meio de uma multidão? Você sabe quem está te esbarrando na direita, na esquerda, puxando sua camisa atrás? Não. E Jesus disse assim: olha, quem tocou em mim? Os discípulos falaram: Senhor, a multidão te cerca, te encosta, te toca. Ele falou: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder. E quando saiu aquele poder curou uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha gastado tudo o que tinha em busca de cura, em busca de ser liberta, em busca de poder viver novamente uma vida normal. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi até Jesus. E eu fico imaginando a luta daquela mulher, entrando naquela multidão. Naturalmente uma mulher fraca, debilitada, porque uma mulher com fluxo de sangue, né, fica muito debilitada. Imagina 12 anos, totalmente debilitada. Mas o que significa isso? Significa alguém que queria tocar em Jesus, alguém que queria fazer algo diferente, alguém que queria sair do comodismo, alguém que queria sair do natural e experimentar o sobrenatural, alguém que desejava a cura, mas sabia que a cura só poderia vir de Jesus, porque tinha ido em todos os médicos e gastado todo o seu dinheiro. E Jesus falou assim: saiu o poder de mim. Aquela mulher, em primeiro lugar, ela foi com o coração aberto e reconhecendo que Jesus era o Senhor, e que de fato ninguém poderia fazer mais nada por ela a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando sai aquele poder de Jesus, aquela mulher sente a restauração na vida dela. Eu entendo que aquela mulher, ela aprofundou, ela mergulhou mais, ela não desistiu porque ela sabia das limitações, das dificuldades de chegar até a Jesus, mas ela pensou o seguinte: é a minha única chance, e eu vou abraçar essa chance, tocando em Jesus. Agora que coisa, que fé! E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. E que fé essa mulher teve em pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus, e nós tocamos em Jesus quando nós oramos, nós tocamos em Jesus quando nós jejuamos, nós tocamos em Jesus quando nós ajudamos o nosso próximo, nós tocamos em Jesus quando nós obedecemos a sua palavra, nós tocamos em Jesus quando nós nos arrependemos de nossas falhas, de nossos pecados. Nós tocamos em Jesus na hora que reconhecemos que precisamos dele. Nós tocamos em Jesus. Você pode tocar em Jesus nesta noite, aí na sua cadeira, com os olhos fechados, dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, que sem Ti eu não posso nada, que sem o Senhor eu não sou nada, e que eu dependo totalmente de Ti. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Faça essa oração. Olha para dentro de você agora e fala: Senhor, aonde eu estou acomodado? O que tem me detido? O que tem impedido de eu aprofundar mais no Senhor? O que tem impedido de me fazer crescer na Tua presença? O que tem me impedido
de avançar na tua presença. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, mas Senhor, me mostra aquilo que tem me atrapalhado, porque eu quero abandonar. Eu quero vencer, Deus, a mim mesmo. E como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, eu não quero olhar para as dificuldades, para a multidão, para as barreiras, mas eu quero olhar para Jesus Cristo e te entregar agora, Deus, tudo que tenho e tudo que sou. Você pode fazer essa oração? Toda a igreja está de olhos fechados. Talvez você nunca fez uma oração de entregar sua vida a Jesus, e talvez esse é o momento. Você pode falar: Senhor, eu não estou entregando a minha vida para uma religião, eu não quero entregar minha vida para uma denominação, eu não quero entregar minha vida para comunidade Águas Vivas, eu não quero entregar minha vida para pastor nenhum, para padre nenhum, para líder nenhum religioso. Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo, que é aquele único que morreu na cruz, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ressuscitou. Mas Ele morreu porque precisava de levar os meus pecados, as minhas culpas, as minhas limitações. Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Salvador, e eu te entrego agora a minha vida, e te recebo como Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Sentado como você está, se você fez essa oração, você pode ter certeza que os céus estão em festas e que Jesus está falando: vem, meu filho, vem, porque eu morri mesmo para te salvar, e eu quero te dar vida e vida em abundância, e eu quero te fazer experimentar mais de mim, eu quero te fazer crescer na minha presença, assim diz o Senhor, e eu quero te fazer conhecer coisas grandes e maravilhosas, coisas espirituais. Não olhe para as coisas desta terra, mas eu quero te mostrar as coisas lá do alto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar um louvor antes do batismo. Nós vamos cantar um louvor, mas você não vai cantar somente esse louvor. Você vai fazer desse louvor uma oração nesse momento, adorando a Deus neste lugar. Amém? Aleluia. Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Levante suas mãos para o alto. Então louve, Aleluia, louva ao Senhor. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Mais forte. Aleluia. Aleluia. Sente.